Fala Brasil! Fala Portugal! Eu sou Renan Mafra. E eu, Michele Gregório. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os nossos empregos que tivemos aqui em Portugal. A vinheta vai chegar aí. Bem, pessoal, antes de começar esse vídeo, nós já vamos pedir, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like. Aqui também está passando o nosso Instagram, pode falar conosco, encher nossos vídeos de comentários. Eu quero agradecer as pessoas que estão interagindo conosco, tanto no Instagram quanto aqui. Muito obrigada e assista esse vídeo que vocês vão gostar. É verdade, esses são os vídeos dos nossos empregos aqui em Portugal, né? A gente deixou muito claro em vídeos anteriores que o nosso planejamento quando chegou em Portugal foi primeiro se alocar, conseguir uma casa, conseguir um local fixo para morar e depois ir buscar empregos, né? No Brasil a gente pesquisava muito questão de empregos e a gente teve um certo desejo de trabalhar por fábricas. A gente viu que muitas fábricas você ficava no final de semana em casa, pagava bem, então tudo isso fez a gente pensar muito em fábricas, né? Empregos que a gente queria fugir de qualquer maneira. Obra, né, que aqui fala da construção civil, e restaurantes, que no caso é a restauração. E nesse caso a gente chegou aqui, conseguiu se instalar, porém as fábricas, por conta da documentação, né, não aceitavam assim tão rapidamente. Bem, gente, qual foi a nossa ideia? É isso que o Renan falou, nossa ideia era essa, só que na nossa cabeça era só tirar o NIF e começar a trabalhar. Então, na primeira semana, quando a gente começou a se instalar, mais ou menos, a gente já começou a procurar emprego, achamos bastante vaga, até em fábrica. Entramos em contato com, entre outras empresas de RH terceirizadas. Uma que já a gente vai falar dela, que deu resultado mais pra frente. Mas nós falamos, vocês têm documento? Temos, nós temos o NIF. Aí eles, sim, e o restante? A gente não sabia disso. Então, como nós explicamos no vídeo de documentos, até pôr o link aqui embaixo na descrição. Os primeiros documentos aqui. Nós só tínhamos o NIF e na nossa época a gente não podia ir lá tirar o NIS, né, que é o número da Segurança Social. Então, nós só tínhamos o NIF e achamos a vaga. O que eles pediam? Olha, vocês têm que ter o NIS. Ok. E aí a gente ia na Segurança Social para tirar o NIS. Olha, vocês precisam do contrato de trabalho para tirar o NIS. Então nós ficamos nessa... tipo o nesse impasse. O que eu disse? Como é que é? O que eu Bem disse? Como é que é? É isso. Então nós ficamos nesse impasse. Então, nós tentamos fugir da obra e da restauração, mas o lugar que normalmente dava o contrato e a própria empresa tirava o NIS era... Obra e restauração. Obra e aí, e restauração. Eu nunca virei uma laje no Brasil, nunca peguei no cimento, no tijolo. Preferi ir para restauração. E foi uma coincidência, né? Eu e a Michele começamos a trabalhar no mesmo dia. Foi ali, final de outubro, no dia 28. Nós fizemos nossas entrevistas no dia 27, ela em um restaurante e eu no meu, e começamos a trabalhar 28 de outubro, já bem alocados e tudo mais. A minha experiência em restaurante foi doída. A Michelle lembra bem, eu chegava com as mãos todas cortadas, o chefe dava muita bronca todo dia, falando... Lógico que você vai se acostumando, você acaba pegando a correria. No começo, nunca tinha tido uma experiência no Brasil de restauração, né? Então era muita bronca. Também passou um mês, eu comecei a virar referência dentro do restaurante. Ele falava com meninas novas que trabalhavam na cozinha, né? Eu trabalhei num restaurante, trabalhei na Copa. E aí você descasca a batata, descasca a cenoura, cebola, lava a louça, pega prato, daqui pra ali lava, tudo mais. É uma correria só. E depois ele virei referência, né? Tudo que tinha dentro da cozinha eu sabia guardar, sabia fazer. E as meninas que iam chegando para trabalhar ali. Pergunta o Renan que o Renan sabe, mas até lá foram muitas broncas. Gente, o do Renan, a gente ficava preocupado que ele chegava com a mão toda cortada, que tinha que cortar muita coisa. Não tinha muita habilidade com a quantidade de coisas de restaurante, né? Aqui em casa ele cozinha, graças a Deus. Mas é diferente, os tipos de faca, a quantidade de comida. Então a gente ficava preocupada com isso. Mas, conforme ele tá falando aqui, ele ficou no restaurante até o final de dezembro, igual eu. Só que no meu restaurante, a gente começou no mesmo dia, na verdade.
E o meu, eu fui pro horário da manhã. Ele vai explicar já já também o horário que ele ficou. Mas eu fui pro horário da manhã. Eu comecei também no dia 28 e ele precisava de alguém para ficar no caixa. Eu não conhecia a moeda bem, não conhecia a nota bem, só que a gente trouxe, né? Então eu tinha que ficar no caixa. O restaurante que eu ficava era no Aliados, então tinha muito turista lá. Meu nível de inglês é yes, no, coffee, milk. Então, nem isso. Foi um pouco difícil a adaptação, principalmente no caixa. E onde eu ficava, eu servia café, atendia o caixa, obviamente. Eu que abri o restaurante depois de um mês, assim, menos de um mês, eu já estava abrindo o restaurante, que era um café, né, restaurante de almoço também. Então eu ficava basicamente no caixa e servia café. Gente, café aqui é de tudo que você imaginar. Primeiro, eu não bebo café, não gosto. Então, eu não sabia direito. Então tem café curto, café longo, chávena quente, chávena fria. Gente, inúmeros tipos de café. Carioca, enfim. Então eu tive que aprender muito rápido, porque assim, pelo menos nos empregos que nós tivemos até hoje, eles querem que a gente pegue o mais rápido possível para ter menos trabalho de ensinar. Então eu tive que pegar muito rápido, mas foi uma experiência boa. No meu caso, eu comecei trabalhando num restaurante de 9 às 6 da noite, durante o primeiro mês. Mas o combinado, quando eu entrei, era trabalhar de 9 às 6 numa semana e na outra trabalhar no repartido e ia tendo essa questão de cada semana trabalhar de uma maneira. E o que é horário repartido? Exatamente. O horário repartido, gente, normalmente aqui em Portugal você entra às 11 horas, sai às 3, volta às 6 e fica até às 11 novamente. Normalmente é esse o horário repartido, né? E esse intervalo você tem livre, né? Você está livre. Eu tinha uma condição, a Michelle falou que trabalhava no Aliados, eu trabalhava em Gaia, mas era bem próximo do metro. Como a gente também morava próximo do metro, eu tinha essa condição de voltar em casa. Quando dava. Tiveram diversas vezes que estava uma correria tão grande que eu simplesmente emendava. De 11 a 11 da noite, já peguei 11 da manhã e saí meia-noite. Foi bem puxado. No primeiro mês foi essa questão do horário bem tranquilo, mas depois ficou bem puxado, né? É uma situação que acontece e quem encara a restauração, né, tem que estar preparado para isso. Gente, a restauração é um trabalho digno como qualquer outro, só que a gente não pode enganar aqui, rala e rala muito. Bastante. Rala muito, trabalha-se muito na restauração. E eu pegava no horário da manhã, né? Eu pegava às 6 da manhã e saía 2h30 da tarde, se eu não me engano. Tinha o tempo do almoço. Resumindo, nós entramos, os nossos chefes tiraram os nossos NITs, graças a Deus. Graças a Deus. E com esse trabalho, nós conseguimos dar entrada na nossa manifestação de interesse antes de 3 meses, para não ter risco de pagar multa, então nós demos entrada na nossa manifestação. É verdade. E aí, chegou a tão sonhada fábrica, né? A gente até esqueceu de falar. Quando a gente ainda não tinha documento, a gente entrou em contato com uma pessoa para a gente trabalhar em fábrica, a gente já tinha acertado tudo. Quando ela descobriu que a gente não tinha os documentos, volta tudo para trás, a gente não conseguiu trabalhar. Mas aí, se vocês lembrarem bem, lá nos primeiros vídeos a gente falou que cada um tem sua crença, cada um acredita em que quiser, né? Nós somos muito tementes a Deus, acreditamos muito em Jesus e eu botei uma meta de trabalhar no restaurante até 30 de dezembro e depois disso eu sairia do restaurante para ir para a fábrica. E a gente conversou, falou, olha, mas os dois empregados, como vai ser essa situação? Falando, não, vamos sair, é muito puxado e tudo mais. Saímos no dia 30 de dezembro. Eu fui pro meu quarto, ajoelhei e falei, Deus, é pela fé. Você sabe o que queríamos, então estamos saindo do restaurante, eu quero um trabalho na fábrica. E aí, passou o final de semana, né? Dia 31 de dezembro, dia 1º. No dia 2 eu entrei em contato com uma das pessoas, né, o nome é Leonor, que ela trabalha numa empresa terceirizada chamada Luz Baixos, e uma empresa de RH, e aí eu falei que já tinha todos os documentos, vou marcar uma entrevista virtual com você, né, porque tinha toda a questão da pandemia, e aí marcou essa reunião para o dia 4 de janeiro, e eu falei também da Michelle, os dois acabaram fazendo essa reunião. Ela conversou com a gente e falou, Renan, a Michelle deve começar um pouquinho depois, Renan, vou ver quando você começa. E aí, isso no dia 4, daqui a pouco ela me liga de novo, pode começar amanhã. Durou 6 dias aí, o nosso desemprego, Deus agiu muito rapidamente. E aí eu consegui entrar numa fábrica, o nome da fábrica, da empresa, né, é Primor, e eu trabalhava na central de carnes. E a Michelle
Agora tem a parte dela a contar. É isso, o Renan entrou dia 5, nós fizemos a entrevista juntos, aí ela falou assim, pode demorar um pouquinho. Aí eu, tá bom, fiquei nervosa, né, desempregada, mas um pouquinho, foi bem pouquinho mesmo. Então eu entrei dia 10 de janeiro, Renan entrou dia 5 de janeiro, eu 10 de janeiro. É o mesmo dono, né, as nossas fábricas, só que a minha ficava um pouquinho mais à frente, que é a ICM, e Renan trabalhava na central de carnes, como ele disse. O meu trabalho era muito puxado porque eu não fiquei na produção na fábrica. Eu fiquei na parte de limpeza dos tapetes. O que é tapete? É onde fica aquela esteira que vão passando as carnes, porque é uma fábrica de carne de porco. Então eu ficava na limpeza desses tapetes que todo dia tinha que limpar para o dia seguinte estar impecável, né? Por ser alimento, tinham vários critérios, tudo tinha que ser seguido. A inspeção é muito rigorosa, então qualquer contaminação mínima, eu que trabalho no setor, às vezes vai um pernil de porco embora e você fala, caramba, pernil bonito para assar, mas tem alguma coisa ali, alguma contaminação, algum tumor, não é próprio. Se não perde o ISO, né? Se não perde as certificações, a empresa não pode mais trabalhar. Só que o meu, assim, era muito, muito puxado, aquelas mangueiras tipo de lavar carro, e eu desse tamanhozinho, né? Então, eu sofri muito, mas mesmo assim eu permaneci por lá 6 meses. As pessoas falam, não tem emprego em Portugal. Gente, emprego tem. Eu aguentei muito, até porque a gente não podia ficar desempregado, a gente tinha que conquistar as coisas. Graças a Deus eu aguentei, mas assim, foi muito sofrido pra mim. A parte boa eu emagreci bastante, mas eu sentia muita dor todos os dias e mesmo assim aguentei 6 meses. É verdade, né? A Michelle sofria muito, reclamava muito comigo. E eu dei uma sorte, sendo bem sincero, gente, o nome da empresa é Primor. Eu acho que eu peguei uma das partes mais fáceis da fábrica. E é uma parte praticamente de lixo, de subprodutos, que vai muita coisa do porco, de dentro do porco, né? Que a gente acaba tendo que jogar para dentro de caminhões e tudo mais. Eu tô na linha de produção, mas basicamente eu faço limpeza também, faço limpeza de caixote. Aí eu vou falar o peso do caixote, vai falar, isso é fácil? São caixotes de 50 quilos mais ou menos, depois eu tenho que empurrar, colocar no lugar, depois limpar o galpão e acabou o dia. Mas normalmente eu tenho 8 horas e meia de trabalho, né? Tenho uma pausa de 30 minutos, fazendo tudo certinho, tudo rápido, em 6 horas eu consigo acabar esse trabalho. Então, eu, graças a Deus, estou até hoje nessa empresa. Quando a gente entrou na empresa terceirizada, né, na Uso Baixos, a promessa foi de 6 meses ficar na terceirizada e ser contratado depois disso. Demorou um pouquinho. O meu chefe, ele chegou a ser muito honesto comigo, muito justo, para deixar claro. Ele falou, não, deve demorar um pouquinho mais de 6 meses, mas você vai ser contratado. Eu fiquei 8 meses na terceirizada. Dia 1º de setembro eu assinei meu contrato de fato com a Primor. É isso. E mais uma vez uma atitude de fé nossa e um pouquinho de desespero também, que eu precisava sair de lá. E eu sentei com o Renan e falei, Renan, vamos ter que ter mais uma atitude de fé porque meu corpo não está mais suportando esse trabalho. E aí eu saí de lá, eu na verdade estava procurando, né, não saí. Um amigo que trabalhou inclusive comigo lá, estava numa outra fábrica, e ele falou para mandar currículo, mandei. Já tinha quase 6 meses lá nessa, 5 meses e um pouquinho. Resumindo, fiz a carta, paguei meus dias que eu tinha que pagar lá, né, de aviso prévio nessa fábrica e comecei a trabalhar na outra. Eu não fiquei nem um dia em casa. Opa! Calma, vou explicar. Ela dá uma sorte. Eu emendei direto nessa outra fábrica, mas não parei não. Um dia eu tava nessa fábrica de carnes, no dia seguinte eu já comecei nessa fábrica de peças de carros. Então é fábrica que faz tubos para peças de carro, para ar-condicionado. Então, inclusive eu trabalho na solda, tô lá até hoje, né? Eu entrei em final de julho, eu entrei dia 27 de julho, também por uma empresa terceirizada. Essa empresa tem... Olha a cara do Renan. O que aconteceu em agosto? Eu vou explicar. Eu entrei dia 27 de julho trabalhando, o meu horário é da noite, né? Eu trabalho no horário da noite agora, chego em casa de manhã cedinho. E a gente entrou no finalzinho de julho lá, e quando foi 1º de agosto a empresa ia entrar de férias... Porque Deus me ama! Olha! Gente, eu entrei em janeiro na outra, né, direto, não tive férias. E quando eu entrei nessa, trabalhei 5 dias, entrei de férias, só voltei 15 dias depois. Resumindo, eu entrei, tirei férias, comecei a trabalhar dia 15 de agosto, por aí, 16. Então, essa fábrica que eu falo é muito boa também. Também é um salário mínimo, como a maioria delas, mas tem seus adicionais, seus subsídios.
Por eu trabalhar no horário da noite, vem um pouquinho a mais e eu tô gostando muito de trabalhar lá. É verdade. E eu gosto de trabalhar no meu local, né? Não impede que daqui a um tempo a gente queira experiências novas, queira novos desafios. Questões salariais pode fazer a gente sair de onde estamos, né? Ou a nossa área também. Exatamente, a nossa área, porque quando a gente falou lá no começo, queríamos a fábrica, é lógico que tentando uma oportunidade na nossa área, a gente não pensa duas vezes, né? Que é a nossa área. Renan é jornalista, ele trabalhava na parte de jornalismo esportivo, mas é formado em jornalismo. E eu sou formada em RH e estou terminando agora a contabilidade. Mas sou formada em RH, eu trabalhava na parte do departamento pessoal. Então, gente, é essa possibilidade que a gente amanhã ou depois tá outro emprego ou a parte financeira. Então, pode contar muito. Mas hoje estamos felizes nos nossos empregos. Tem a questão do sacrifício, né? Quando trabalhávamos na fábrica, né? A gente trabalhava praticamente no mesmo horário, estávamos sempre em casa. Íamos e voltávamos juntos. Exatamente. Hoje eu pego 2h30, saio 11 horas. Quando estou meia-noite em casa, a Michelle saiu para trabalhar. E aí ela chega às 6 horas. 7 horas da manhã. Eu tô dormindo, né? Então tem essa questão, tem sacrifício. É normal de todo casal, é normal de todo imigrante, a gente tem esse sacrifício. E por isso que eu disse, futuramente, por que não a gente não procurar o mesmo horário, ou a Michelle voltar para o meu horário, ou eu procurar um horário da madrugada também. Hoje que a gente pode falar que estamos muito felizes onde trabalhamos. E não é pelo dinheiro, é pelo local do trabalho, é pelas pessoas que estão em volta. Um abraço aí pro seu Luiz, que trabalha comigo, uma pessoa fenomenal. Também eu falei do meu chefe, José Mancias, é outro cara fenomenal, ganha muitos elogios. É difícil a gente ver o servidor elogiando o chefe. Ele merece muitos elogios, né? E então, assim, são situações que hoje estamos muito bem. Amanhã podemos, até por desafio, querer desafiar aqui no país, darmos de emprego. Mas hoje é um pensamento que a gente não tem. É isso, gente. Nesse vídeo nós deixamos claro os nossos empregos, as nossas escolhas, mas venha com a sua mente aberta. Não é legal você ficar desempregado num país novo, que você não conhece ninguém. Busque sempre o melhor para você. Às vezes não vai ser na sua área ainda. É verdade. Isso que eu ia tocar no assunto. Eu sei que você às vezes é muito preso à sua área, mas tenta vir com a sua mente aberta. Você pode, por um tempo, não conseguir na sua área. É isso, gente. Pessoal, muito obrigado por mais uma vez estar acompanhando a gente. Valeu mesmo. E se liga aí que, lógico, tem cenas pós-créditos, né? Show à parte, todos elogiaram minha apresentação. Eu preferi sair antes, sob aplausos. Obrigado. Gente, foi isso mesmo que aconteceu, tá bom? Até a próxima, até o próximo Natal. E antes de finalizar, sabe quando nós pagamos aqui?